Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual. É sempre com alegria, com gratidão que nos reunimos para refletir sobre os ensinamentos de Jesus e receber do alto as bênçãos de fortalecimento, de equilíbrio, de saúde, de paz que nós tanto necessitamos. E para isso nós vamos entrar em sintonia com essa equipe espiritual que é atraída pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento. Então, nós vamos iniciando o nosso encontro, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando que possamos ser socorridos nesse momento. Que esses benfeitores amigos, em nome de Jesus, possam estar ao nosso lado, nos envolvendo nessas vibrações de equilíbrio. Que esses amigos possam estar atentos às nossas necessidades e durante os momentos em que estivermos aqui reunidos, eles nos transmitam a paz e as energias que nós necessitamos, tanto para o reequilíbrio do físico quanto da nossa alma. Jesus querido, nós estamos aqui, Jesus, tão necessitados do teu amor, tão necessitados de seguir os seus ensinamentos. Nos fortaleça, Mestre querido, para que nos momentos de indecisão, nos momentos de angústia, nos momentos de tempestade, que nós possamos fincar as nossas raízes no teu evangelho, na fé, sentindo a tua presença nos conduzindo, sentindo que ao seu lado, Jesus, nós conseguiremos suportar as adversidades, nós conseguiremos encontrar a serenidade para tomarmos as decisões mais adequadas. Nos ilumine, Jesus, para que nós nunca nos esqueçamos de que estamos sempre acompanhados pelo teu amor. E assim, Mestre querido, que cada um de nós possa sair desse encontro abastecido de coragem, de força, de fé e de bom ânimo. Derrama suas bênçãos sobre a nossa amiga Florinda, para que ela possa ser envolta pelos teus mensageiros e sua palavra possa chegar aos nossos ouvidos de uma maneira clara, compreensiva. E assim, Jesus querido, nós vamos iniciando a assistência de hoje, oferecendo a Deus, o nosso Pai, a prece que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Olá, que bom estarmos novamente aqui para estudarmos mais um trechinho do Evangelho de Jesus, mais atual do que nunca, mais útil do que nunca para todos nós. E hoje nós vamos falar sobre os nossos dons, a nossa capacidade de doar, a nossa capacidade de expandir o amor dentro de nós. E quem abastece essa fonte de amor dentro de nós é Deus, nosso Pai. Então, se ele dá essas possibilidades, aumenta a nossa capacidade de amar, nós vamos ter que distribuir esse amor da mesma forma que ele veio até nós, ou seja, gratuitamente. Todas as assistências que nós fazemos, todos os dons que nós temos, tudo vem de Deus. E Deus não cobra nada por isso, porque para Deus o amor não tem preço. Então, se o amor não tem preço para ele, para nós também não vai ter preço. Nós vamos distribuir gratuitamente, com boa vontade, com sinceridade de propósito. E é onde que a gente vai achar isso no Evangelho? Está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 8. Dá de graça o que de graça você recebeu.
né? Tem essa frase ali que Jesus fala isso, né? Também nós vamos achar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 26. Todo o capítulo vai falar sobre a gratuidade dos dons que nós recebemos de Deus. E lá em Mateus, Jesus é bem claro, bem direto, ele fala: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscita aquele que está morto, né? Ou seja, que está em estado terminal, expulsai os demônios, dar de graça o que de graça recebeste. Então a gente vai analisando esse comentário de Jesus feito há tanto tempo atrás, né? E a gente vê hoje que tudo na vida, na sociedade, nas igrejas, nas religiões, tudo tem um preço, tudo é cobrado, né? Nós compramos bens, compramos serviços, compramos objetos, compramos conhecimento e compramos até tempo, né? E aí a gente vai para analisar e ver que Jesus apresenta uma teoria, vamos dizer assim, né? Que rompe essa lógica, porque nem tudo tem que ter preço. O amor não tem preço, né? Principalmente quando se trata de bênçãos espirituais, de favores divinos que nós recebemos. Tudo aquilo que vem de Deus, não pode ser transformado em situação comercial. Não deve ser. Né? Não vamos confundir com a manutenção da igreja, da casa espírita, do templo, de qualquer outro serviço material que tenha. Alguém tem que limpar esse espaço, alguém tem que pagar a conta de água e de luz, isso é outra coisa. Mas nós estamos falando de dons que nós recebemos de Deus. Então, se temos o dom da palavra, de consolo, não pode ser cobrado. Se temos o dom da cura, também não pode ser cobrado. Nada que vem de Deus gratuitamente deve ser motivo de comércio. E o Kardec, nesse capítulo 26, ele vai falar que tudo que Deus nos dá é em benefício da humanidade, para todos nós, do bem comum. Ninguém é proprietário desses dons. Nós somos o quê? Gerenciadores, administradores, gerentes, qualquer coisa nesse gênero, né? Desses dons. Mas donos nós não somos. E assim como esses favores divinos entram na nossa vida, eles podem deixar de entrar, né? Então, já que ninguém é proprietário de nada desses dons, ou seja, os dons mediúnicos, preces, passe, consolo, palavra fraterna, valorização da vida, tudo aquilo que nós fazemos em benefício das outras pessoas, também tem que continuar sendo favores nossos, gratuitos, assim como os favores divinos entram, nós vamos doar esse amor em favor das pessoas. É oferecer como um serviço, como uma caridade, e jamais por interesse monetário ou material. Então, o que Jesus quis dizer com esse dar de graça, né? Jesus jamais condenou o trabalho material, né? Remunerado, que seja, né? Há muitos exemplos de valorização do trabalho no Evangelho, né? Aqui, nesse caso, Jesus está se referindo tão somente e diretamente e estritamente aos dons espirituais. Então, não é questão de trabalho material, tá? E lá no Evangelho, Kardec também explica, né, que Deus concede gratuitamente todas essas bênçãos e ninguém pode vender ou cobrar aquilo que não é seu, que nós somos meros instrumentos, meros administradores desses dons, não é nosso. Então, nós não podemos vender uma coisa que não é nossa. A gente só vende aquilo que é nosso, né? Que é trabalho fruto do nosso trabalho, é fruto do nosso esforço, fruto da nossa responsabilidade, designação para aquela tarefa e etc, né? E muito menos desvirtuar a finalidade disso, né? Que a gente vê muito isso também, né? Não é somente cobrar monetariamente, mas o desvio do objetivo sincero, né? Da finalidade de assistência que nós temos, ela tem que cumprir aquilo que é designado para ela, é curar, não é desviar para outras coisas, né?
um monte de infelicidades, muitas vezes nós cometemos, né, com os dons espirituais. E não é um médium que cria a comunicação espiritual. O Chico Xavier falava uma frase que é assim, ficou famosa até, né? O telefone toca sempre de lá para cá. Então não somos nós que criamos a comunicação espiritual, mediúnica ou não, né? Nós não criamos nada disso. Nós podemos ficar um dia inteiro tentando uma sintonia com o espírito, se não for permitido ou ele não quiser falar, não vai acontecer. Então, o telefone toca de lá para cá, né? A gente atende e dá vazão à comunicação. O passista, da mesma forma, ele não produz fluidos divinos, ele pode produzir os fluidos dele, né? Próprios, magnéticos, da sua organização mental e espiritual, corporal, aliados com dos espíritos para algum tipo de assistência espiritual. Mas ele não produz os fluidos espirituais ou divinos, cada um no seu terreno, né? Então também nós não somos donos desses fluidos curadores do passe, nada disso, né? O palestrante, o que faz as preleções espíritas, também não é dono das suas palavras. Ele pode até criar as frases, tal, mas o conhecimento ele veio baseado numa verdade que não foi ele que criou. Eu estou falando aqui sobre coisas do Evangelho, mas não fui eu que criei esses conceitos. Foi Jesus, Kardec, os espíritos. Eu apenas estou passando o que eles criaram. Então, eu não posso vender também as minhas falas, né? As minhas escritas. O Chico Xavier nunca cobrou nada de um livro, porque ele falava que a obra não era dele. Ele era simplesmente o carteiro, né? Que levava a correspondência daqui para cá e de lá para cá. Então, ele nunca cobrou nada, porque ele era um mero instrumento, assim como a gente também é um mero instrumento de tudo isso, das verdades espirituais. Porque tudo provém de Deus e dos bons espíritos, da espiritualidade que comanda a implantação do evangelho na Terra, né? Então, nada é nosso. E a nossa mediunidade também, ela não é totalmente nossa, porque se não tiver a presença espiritual, nós podemos ter o dom, mas não tem o circuito fechando, então não tem a comunicação. Mediunidade é missão de amor, não é profissão. Ninguém pode viver monetariamente da mediunidade ou dos livros que escreve ou das curas que faz, né? Não é tarefa da nossa propriedade. A mediunidade é ok, ela é uma faculdade inerente ao ser humano, né? Natural, né? Nossa, mas ela é concedida por Deus. Podemos ter toda a predisposição, mas se nós não tivermos a autorização, vamos dizer assim, né? Ela não se processa. E tudo isso veio para a gente colocar à disposição das outras pessoas, para o nosso adiantamento moral também, para o adiantamento moral de toda uma sociedade, de toda a humanidade. Então, é uma tarefa grandiosa, divina. Então, ela não deve ser explorada financeiramente. Ela exige de nós a humildade, de nós nos colocarmos inteiramente à disposição da equipe espiritual. Ela requer muita disciplina da nossa parte, porque se nós agirmos impensadamente ou sem medir consequências, nós vamos recolher os efeitos disso, né? Dessa nossa imaturidade, né? E se nós não andarmos dentro dos quesitos do evangelho também, da disciplina, do respeito, da total disposição à equipe boa, espiritual, nós vamos comprometer a nossa tarefa, a nossa missão e a missão dos espíritos também. A Joana de Ângeles tem uma frase que ela fala que toda faculdade espiritual, ela floresce melhor, ou seja, ela cresce melhor, ela se expande melhor, ela tem mais resultado positivo quando é acompanhada de humildade. Que tipo de humildade é essa? De reconhecer que nós não somos donos dessa tarefa. Essa tarefa veio para nos auxiliar moralmente a crescer, para crescer a humanidade, mas ela não é nossa. Nós estamos à disposição da equipe espiritual
boa, né? Não ruim, boa, né? Servir de médium para espíritos inferiores não está valendo muito, né? A mediunidade ela tem que ser utilizada para servir, fazer o bem. Se é para fazer o mal, é melhor nem começar nada, né? Para não piorar mais ainda o nosso comprometimento com a lei de ação e reação, né? E para que ela se torne realmente essa mediunidade sagrada dentro de nós, como uma coisa sagrada mesmo, né? E como um instrumento da espiritualidade superior, boa, benéfica, né? Aqueles espíritos interessados no progresso da Terra, no progresso moral de cada um de nós. Então, a mediunidade, todos nós recebemos esses talentos de uma forma gratuita, né? Então, se nós recebemos gratuitamente, outros dons divinos também, não só a mediunidade, tudo na nossa vida são favores divinos, misericórdia divina. Então, a vida que nós temos, a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa saúde, a nossa família, as oportunidades de crescer espiritualmente, de aprendermos, toda a nossa família, os nossos amigos, o nosso trabalho material. Olha que coisa maravilhosa, através desse trabalho material que vem às nossas mãos, com o nosso esforço, ok, mas é um favor divino também, a possibilidade de você trabalhar, nós podemos dar conta da nossa vida material, né? De sustentar o nosso corpo, de abrigar o nosso corpo numa casa, que seja simples, mas está ali onde nós podemos estar mais em segurança, né? E recebemos principalmente uma coisa que eu considero assim, o bom, o ápice da misericórdia divina, que é o amparo espiritual que todos nós temos. Olha, Deus é tão bom que ele designa um espírito para cada um de nós, um espírito mais elevado que nós, para nos orientarmos na vida. Olha que coisa, 8 bilhões de pessoas no planeta, 8 bilhões de espíritos acompanhando cada um dos seus tutelados. Lógico que eles não ficam 24 horas por dia ali, cerceando a nossa liberdade, não, mas eles estão ali para nos orientar, para nos ajudar, para nos incentivar e até para nos, quase sempre, né, ou sempre, né, para nos proteger. Então, assim, a gente tem muitas experiências, né, que a gente sente que a gente fala, olha, foi um livramento, foi o anjo da guarda dele que protegeu, tal. E é verdade. Quantas coisas nós somos, às vezes nós estamos indo para um caminho, vem a inspiração para desviar para aquele caminho, aí você vê que tinha lá qualquer coisa que ia prejudicar a sua segurança naquele caminho. Eu tenho muitos exemplos disso na vida particular, né? Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas posso garantir que é a misericórdia divina atuando através desse amparo espiritual para todos nós. E se tudo que nós recebemos dessa misericórdia divina, que favorece o nosso crescimento, a nossa conexão com a espiritualidade superior, nós somos convidados a repartir tudo isso. Então, dar de graça significa passarmos para frente tudo isso que nós recebemos, né? Dividir com as pessoas, ensinar principalmente. Olha, a tarefa de ensinar ela é tão preciosa, porque nós estamos ajudando alguém a evoluir espiritualmente. Além do anjo guardião, né? Temos também os anjos encarnados aqui, né? Você vai numa palestra, você faz um curso, assiste uma live, qualquer coisa, sempre tem algum conhecimento. A gente sempre desenvolve algum conhecimento e adquire, né? Esclarece aquelas dúvidas que você tem, nutre a nossa inteligência com dados positivos. A gente tem que ser seletivo também, escolher o que entra na nossa mente para não prejudicar, né? E aí temos também a palavra que nós falamos, né? Que consola, que esclarece, o perdão que nós damos. Tudo isso, quem aprendeu a perdoar, recebeu de Deus um dom precioso. Porque aí, quando nós exercitamos esse perdão, nós também estamos dando exemplo para outras pessoas, né? Às vezes a gente vê assim, fulano conseguiu perdoar fulano,
Nossa, ele está num outro patamar. E está mesmo, né? Porque ele conseguiu perdoar e conseguiu seguir adiante, e conseguiu eliminar aquele peso, porque quem perdoa está se libertando. Não importa o que o outro fez, né? Para ele, assim, né? Cada um vai receber aquilo que precisa aprender. Mas da nossa parte, nós vamos desvincular com essas ofensas, essas mágoas. Então, o perdão é um dos recursos divinos mais preciosos que nós recebemos de Deus, a capacidade de perdoar. E por fim, servir sem esperar reconhecimento. Então você vai lá na casa espírita, vai à igreja, faz a oração de intercessão, distribui os conhecimentos, participa de um ou outro ritual. Qualquer religião tem isso, né? Dentro do centro, então, nós temos oportunidades de servir desinteressadamente. E não precisa ser só no passe ou na preleção, não. Tem inúmeras tarefas que dá para a gente fazer que nós estamos colaborando para que aquilo tenha um êxito espiritual total, por mínimo que seja, né? Por mais ínfima que seja a nossa tarefa, que muita gente fala assim, a tarefa de sustentação, se eu não for, eu não vou fazer falta. É um ledo engano que nós temos. A tarefa de sustentação é quando você está ali emitindo vibrações de sustentação para aquele que está fazendo a preleção seja bem sucedido, depois para aquele que está dirigindo, aquele que está depois nas vibrações, a gente vibra junto também, dá sustentação para aqueles que estão aplicando passe, sustentação para quem está assistindo. Todas as pessoas que estão lá, elas vão em busca de alguma coisa para minimizar suas necessidades. Então, elas precisam também dessa nossa vibração. Enquanto nós estamos servindo desinteressadamente, a equipe espiritual também está servindo desinteressadamente. Então, as benesses também são repartidas com aquelas pessoas que estão ali naquela reunião. E tudo tem que ser feito desinteressadamente, né? Muita gente fala assim, que a gente não tem que servir visando o paraíso ou o céu, uma casinha no céu, tem que ser desinteressado, né? Mesmo que você comece com um certo interesse, mas à medida que vai amadurecendo, nós vamos aprendendo a servir sem esperar recompensa. E muito menos elogios, né? Porque a tarefa, de novo, né? Os dons não são nossos, são de Deus. Os elogios não são para gente, são para quem é o dono da tarefa, né? Então, nesse caso, Deus, Jesus, a equipe espiritual. Porque quando a gente espera um elogio, um agradecimento, nós já entramos no terreno da negociação, da troca. E aí também nós estamos falhando com o dar de graça, né? Que, de novo, o amor não tem preço, né? Nós não podemos estabelecer preço de nenhum tipo, né? Jesus nunca perguntou: quanto você pode me pagar? O que eu vou receber em troca se eu fizer essa. As pessoas chegavam para ele: mestre, eu quero enxergar, eu quero andar. Jesus nunca perguntou: o que eu vou receber em troca? O que você pode me dar? Ele simplesmente olhava as criaturas com amor. Os olhos de Jesus emanavam amor, energia de amor. O coração de Jesus era puro amor. Então, é esse o modelo que nós temos que seguir, de servir tal qual Jesus servia, desinteressadamente, sem cobrar nada. E nós, que estamos numa tarefa cristã também, temos que agir tal qual Jesus agia. Somos realmente administradores das bênçãos divinas. Tudo que nós possuímos de bom foi dado por Deus, pela misericórdia de Deus. Então, a nossa tarefa é colocar esses recursos, essas possibilidades que nós temos a serviço do próximo, visando o bem de todos. Automaticamente nós seremos beneficiados, ok? Né? Ninguém pode negar isso. Quanto mais nós distribuímos amor, mais nós vamos enriquecendo o nosso espírito. Vamos enriquecer, fazendo com que a nossa maturidade espiritual se processe mais amplamente. Então, que nós possamos, depois de tudo isso que nós ouvimos, transformar essa orientação que está no Evangelho em prática diária da nossa vida, oferecendo
sem recompensa, sem interesse nenhum, o nosso sorriso, a nossa palavra de esperança, o nosso gesto de acolhimento, nosso passe quando for necessário dentro da casa espírita, dentro da nossa tarefa, as preces de intercessão que nós fazemos, as nossas vibrações de amor, a todo esse sentimento de caridade que nós experimentamos, vamos ter a certeza que tudo isso é obra divina. Então, Deus é o dono disso tudo, né? Então, nós não podemos nunca negociar, cobrar, barganhar com uma coisa que não é nossa, que é divina, né? E tem uma frase do Emmanuel que é muito própria, né, para essa nossa fala, que é assim: tudo que Deus coloca em nossas mãos é um empréstimo sagrado para o bem. E será que nós estamos repartindo gratuitamente tudo aquilo que Deus nos concedeu, a nossa água, a nossa casa, a nossa comida, isso não é em termos materiais, né? É o conforto que nós temos nas noites de frio, nós estamos repartindo com aquele que precisa? Ou ainda estamos retendo para nós, né? É o meu cobertor, a minha comida, o meu pão. Ou então, se eu distribuo isso, né? Esse pão, esse agasalho, eu estou fazendo desinteressadamente ou estou esperando um reconhecimento ou uma recompensa? Que Jesus, então, possa nos inspirar de uma forma bem prática na nossa vida, né? A servir com alegria, desinteressadamente, com humildade, gratidão, lembrando que o amor, além dele não ter preço, quando ele é compartilhado, ele nunca acaba, nunca termina. Pelo contrário, ele é igual um fermento, né? Ele vai fazendo a massa crescer cada vez mais. Agora, se nós retivermos tudo dentro de nós sem distribuir, aquilo vai diminuindo, né? Vai secando de uma certa forma, né? Não vai deixar de existir, mas vai ficar sem ser tão produtivo. E Emmanuel fala, né, para nós encerrarmos a nossa preleção de hoje, que a melhor maneira de agradecer a Deus por tudo que nós recebemos, pelos dons que nós recebemos, é colocar esses dons a serviço dos semelhantes. Então, é somente isso que Jesus pediu. Dar de graça? Ok, você vai continuar recebendo as suas bênçãos, mas divide um pouco com o outro desinteressadamente. E vamos pedir então a Jesus que ele possibilite o nosso desprendimento, que ele possa nos ensinar a servir sem interesse, sem barganhar, que ele possa abençoar os nossos talentos, os nossos dons, mas que também possa abençoar a nossa disposição para repartir com alegria. Não é repartir, ai meu Deus, tem que fazer porque senão eu não vou ter. Não, reparta com alegria, com disposição de servir mesmo no bem. Tudo aquilo que gratuitamente nós recebemos, vamos distribuir gratuitamente também. Que sejamos instrumentos da paz de Jesus, levando consolo, esperança, fraternidade a todos que cruzarem o nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos e obrigada pela oportunidade. Nós vamos então exercitando todas as reflexões de hoje com as nossas vibrações. Lembrando que vibrar é doar as melhores energias, o sentimento de amor em benefício da coletividade. Vibremos pela paz no nosso planeta, pela paz em todos os corações, para que as nações que se encontram em guerra possam encontrar o acordo, o entendimento, para que hajam ações humanitárias em benefício da paz, que as pessoas necessitadas sejam amparadas, que as pessoas doentes possam ser atendidas, socorridas, que recebam
o alívio que elas necessitam para suas dores do corpo e da alma. Vamos vibrar amor àqueles corações abandonados, às crianças que se encontram em abrigos, à velhice desamparada, a todos aqueles que, mesmo tendo pais, acabam sendo órfãos, porque não têm a atenção, a orientação necessária. Vibremos para que a humanidade se una em respeito, em fraternidade, em auxílio mútuo, para que haja tolerância entre as pessoas, para que o bem possa crescer em todos os corações. Vibrar, Senhor, para que as pessoas sejam mais sensíveis e não indiferentes à dor do próximo. Te pedimos para que a união e a fraternidade esteja presente nos locais de trabalho, nas instituições de caridade religiosas, que os lares sejam envoltos em paz, em respeito, em união, em auxílio mútuo para o crescimento. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão equivocados e estão dedicando a sua vida à maledicência, aos crimes, ao uso de entorpecentes, ao uso das substâncias nocivas à saúde, como álcool, tabaco. Enfim, que todos possam, Senhor, já alertados pela ciência, se libertarem dos vícios, a fim de serem mais felizes. Jesus, nós vibramos agora por cada um de nós, por nossos casos particulares, pelo nosso trabalho, pelo nosso lar, que possamos estar envoltos nessas energias fortalecedoras e amorosas, cheios de esperança, de coragem, de bom ânimo, de força e de fé. E assim, Jesus, como nós abrimos o nosso coração, nós estamos mais receptíveis para que possamos absorver esses fluidos salutares que estarão sendo depositados sobre cada um de nós. Que nesse passe, cada um possa receber aquilo que necessita. E assim, de corações abertos, confiantes em Jesus, confiantes nos seus mensageiros que estão aqui ao nosso lado, nos envolvendo nessa energia tão poderosa, que é capaz de substituir as células doentes por células saudáveis. Essas energias que harmonizam todo o funcionamento do nosso corpo físico, que envolve o nosso emocional, abrandando as nossas emoções, fortalecendo a nossa coragem. Vamos mentalizando que nós estamos envoltos nessa cúpula de luz. Essa luz colorida, cintilante, que vai sendo absorvida por cada um de nós, e nos dando uma enorme sensação de alegria, de reconforto, de bem-estar, de coragem. Que nós possamos, Senhor, sairmos daqui cheios de bom ânimo, na certeza do amparo divino, nas oportunidades diárias que Deus nos dá para sermos melhores, para aprendermos, para reconhecermos os nossos erros, os nossos equívocos, a força que Deus nos dá para mudarmos a nossa rota. Que nós possamos ter humildade para reconhecer as nossas deficiências, mas que também nós tenhamos a certeza de que, como filhos de Deus, temos tantas qualidades
que estão aqui nesse planeta para serem desenvolvidas. Que possamos, Jesus, sermos melhores hoje do que nós já fomos. Que a tua luz, Jesus, nos abasteça, nos fortaleça, que essas energias amorosas possam nos sustentar até uma próxima oportunidade. E assim, com muita gratidão, com muita luz, nós vamos nos despedindo dessa equipe espiritual, rogando a Deus que na próxima semana possamos estar aqui mais uma vez, reunidos para esse encontro abençoado com o Evangelho de Jesus. Que assim seja, graças a Deus.